Vamos agora de F-Show sobre o jogo de ontem. Nação, um jogo xoxo. Seja bem-vindo ao canal e vamos ver o que eles têm a dizer sobre o nosso Flamengo. E já tem confronto no final de semana, valendo a ponta. Vamos descontar 3 lá contra o Palmeiras, né? Crédito de imagem ao ESPN Brasil, o grupo Disney, o link abaixo na descrição para conferir e bora lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla, se você não for inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like para ajudar a gente a continuar com esses trabalhos, porque o Flamengo ontem desanimou o talismã da nação e o que ele tem a dizer. E o chatão, Prates, bora lá. O brasileiro por pontos corridos geralmente premia quem trabalha bem. E o Palmeiras trabalha bem, não à toa. É líder e vai brigar de novo pelo título brasileiro. Pedro, e aí tem o Palmeiras líder, abrindo vantagem diante do Flamengo. E pode, com agora a sequência, jogar o jogo contra o Flamengo, que já é um clássico nacional, com o seu time para valer, e o Flamengo vai ter que poupar. Porque tem um jogo de Libertadores aí, né? Vai poupar? Então, esse é o lance. Porque o Flamengo já vai poupar meio de semana, Edu. Botafogo da Paraíba, né? O Flamengo tem a situação encaminhada na Copa do Brasil. Tem um jogo Boa muito lembrança. Você vai poupar contra o Palmeiras. Você há 3 semanas estava falando que a sua prioridade era o brasileiro. Até por isso tirou peça aqui e acolá de jogo da Libertadores. Aí agora você muda de novo o planejamento para... Não, acho que o Flamengo não vai poupar, não. O Flamengo e o Palmeiras não vai poupar. Ele precisa pelo menos beliscar um ponto fora de casa, para não deixar o Palmeiras abrir. Não pode deixar abrir. E você poupando se o Flamengo não conseguir poupar a semana inteira para jogar domingo E quarta. então calma aí. Então tem um problema maior no Flamengo. Não é só o desempenho do time que o Pratis que é horroroso. Você falou que queria muito falar do empate 0x0. Não, jamais. A vitória 2x0 sobre a LDU você não quer falar. Não, eu falo do que foi perguntado. Você escapa quando é pra falar. Flamengo ganha, não tá na escala. Flamengo tropeça, você quer tá na falar escala. do Flamengo? Sobre o que você ia falar? Flamengo e Botafogo? Gostei da atuação do Botafogo. Não, calma. Não. Mas deixa só o Se for Pedro pra falar de terminar. Flamengo, vai ter que voltar lá na LDU. Mas ele vai Fica muito falar. fácil. Só O aparece Flamengo quando quer. mereceu vencer a LDU. Teve uma atuação pra ganhar demais. Então, é só isso que você fala. Olha o que apareceu aqui, ó. Criticar. Olha o Mas escudo do Botafogo. Vamos voltar aqui a poupar ou não. O Flamengo não vai poupar contra o Palmeiras, não, Edu. Se você tem uma semana inteira, uma situação resolvida de Copa do Brasil, se você diz que a sua prioridade é o Campeonato Nacional, a Liga. E outra coisa, se é pra esticar a corda, estica contra o Palmeiras. O Tátira pode tirar 2-3 que você ganha no Maracanã. O Tátira não tem nenhum ponto. Ainda que Rafael Prates vai aparecer aqui semana que vem falando que a matéria é do Tonhão, que o Tátira não sei o quê, que é carne no pescoço, que é tinhoso. O Tátira é horroroso. O Tátira é horroroso. Tátira Pra é ganhar. horroroso. Se jogar direitinho é pra ganhar de muito. Tá? Então deixa eu terminar. E o Vamos lá. Felipe Luiz falou sobre o calendário. Você fala diferente disso, você vai pro cantinho. Põe o Felipe Luiz aí. Já foi isso uma eu vez. faço, né? Vai de Eu novo. me censuro e me agride. Põe o Eu Felipe lamento Luiz. muito. Esses desfalques, que não serve como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário. Se colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado. E o segundo tempo já, do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil. Jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e podíamos ter definido melhor. E acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet, C6 Bank, Betfair e Ford. Bom, e os melhores... A gente viu aí o Flamengo e Botafogo e o do Felipe Luiz falando de calendário, mas foi um 0x0, minha cara Natália Ferrão, que eu achei meio bem animadinho, né? Teve disputa, o jogo inteiro. Como gosta de falar o Prato, teve nuances ao longo dos 90 minutos, mais, né? Parabéns pelo vernáculo, Nath. Mas tá aí, os goleiros foram exigidos em alguns momentos. 3-2 em finalizações no gol. Muitos chutes bloqueados do Flamengo. O Botafogo se comportando bem ali à frente da área. Então, assim, são duas equipes. A gente tem que lembrar, o Botafogo, ainda que oscile nessa temporada, é o atual campeão.
da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. É um time competitivo. O Flamengo, dentro também da sua oscilação, sem contar o contexto de clássico, foi um bom jogo para quem assistiu, para quem acompanhou, para quem conseguiu perceber ali. Eram duas equipes o tempo inteiro buscando o jogo. O tempo inteiro buscando a alternativa de estar no campo de ataque, de atacar ali a área adversária. Então foi um jogo muito agradável, de futebol praticado. A gente pode questionar se teve ali, faltou um pouquinho mais de acerto na finalização, às vezes uma tomada de decisão próximo da área, de passe, não de chute. Ok, a gente pode, mas é o que eu sempre falo, eu no ar-condicionado é fácil falar que errou na tomada de decisão, ali no milésimo de segundos, mas foram duas equipes que buscaram o tempo inteiro a vitória. O empate acaba justo porque as duas equipes tiveram chance e o 0-0 acaba somando um ponto para cada um. E abordando o Flamengo, Bubu, você sabe que tinha gente falando, precisa achar uma alternativa para uma armação de jogadas quando a Arrascaeta não estiver bem ou disponível, enfim. Você acha que o grande lance do Flamengo... o Flamengo ter problema do elenco é difícil, mas faltam algumas peças para o Flamengo, Bubu? Qual que é o melhor jogador até agora desse Campeonato Brasileiro? Caio Jorge. Ué, você fez uma pergunta, eu respondi, está rindo da minha resposta? Se o senhor tem uma outra opinião, respeito a vossa opinião, mas a minha é essa. Eu não ri da sua opinião. Eu engasguei com a sua opinião. É diferente. O que eu lamento muito. Porque mesmo ouvindo algumas sandices da parte do senhor, eu respeito. É verdade. Então assim, você fez uma pergunta, eu respondi, começou a... Não, sei lá o que deu aí. Engasguei. É o seguinte... Na minha opinião, eu creio que eu preciso ver como é que tá a atualização da bola de prata. O melhor jogador do campeonato é o Arrascaeta. O Arrascaeta não jogou ontem. Certo? Foi poupado. Certo. Então, preservado, sei lá o que aconteceu ali. Tá? Foto que o Arrascaeta não jogou. E se você não tem o melhor jogador do campeonato a seu favor, eu acho que é uma baixa significativa. Então, o Flamengo do Felipe Luiz continua perdendo muito pouco. Você conta aí nos dedos de uma mão o número de derrotas do filipismo. Verdade. Só que ele tem, em alguns jogos, fracassado ofensivamente. Os jogos em que fica no 0-0, ele é até superior, clássico, pega contra o Vasco, assim, sabe, o Botafogo. Primeiro tempo achei que o Flamengo teve mais perto, teve mais iniciativa, mas está se faltando contundência em alguns jogos. Contra o Bahia foi 1-0, também foi sofrido. Então, em alguns jogos, o poderoso ataque do Flamengo se faz presente, contra o Corinthians, contra o Juventude, mas em alguns jogos alguma coisa está travando ali. Então, de fato, por mais que seja o melhor elenco para muita gente da América do Sul, em alguns momentos alguma coisa está acontecendo. Tem jogadores que a gente tem falado que não tem rendido o seu melhor, mas eu acho que a ausência do Arrascaeta nesse confronto acabou explicando muito desse 0-0. Eu não gosto de 0-0. Eu não gosto. Eu sei, não gosto. Um cara que é carrossel holandês, que entendeu, futebol total, eu não gosto. E o torcedor do Flamengo também não está feliz. Ainda mais vendo o grande adversário dele vencendo fora de casa, né? Mas o Flamengo precisa desatar nós em algumas partidas que ele não está conseguindo. Pois é. E às vezes, para você desatar um nó, você precisa do cara que é o diferenciado. O cara que vai lá e tira da cartola um gol de Romário, um gol de Ronaldo, um gol de Zico. Esse cara desanata muito nó. O Prates não gosta. Desata muito nó. MacGyver. O MacGyver, então, cara, se dá pra ele um palito de dente, ele faz uma bomba atômica, né? Impressionante. A capacidade que ele tem de surpreender, né, os oponentes que ele tem. E acho que pro filipismo... ao trabalho não deve ser questionado, e ninguém acha que está questionando muito, embora tenha uma fumacinha. A gente viu, né, no conclave, é uma fumacinha do Jorge Jesus, sempre fica ali, né? Jorge Jesus está livre no mercado. Então, na hora que tem lá, não é derrota, o filipismo não perde, mas se tivesse Jorge Jesus 5 2019 para fazer uma campanha quase que perfeita ou maravilhosa ou massacrante, como era aquele do Flamengo 19, sempre fica uma fumacinha ali, né? Então, o filipismo não pode perder pontos ou ficar bem atrás do Palmeiras. O campeão da América, não foi pra qualquer time, não. Foi o campeão brasileiro da América que empatou o flamenguista, assim, ele fala assim, aquela frase famosa, é tempo de Botafogo, que foi utilizado ano passado. Foi o tempo do Botafogo, agora não é mais. E aí, então, o flamenguista, ele não se conforma
em ter que, ainda mais na condição de mandante, Maraca, 60 mil flamenguistas, tal, não sei o quê, espera mais esse tipo de confronto. Vai pegar o Vasco. Ah, não, Vasco é freguês, não sei o quê, tem que ganhar. Empata com o Vasco, meio que um choque ali, causa ali uma estranheza. O Botafogo hoje, inclusive, vai jogar o Super Mundial assim como o Flamengo, tá num outro patamar no estágio, mas assim, o Flamengo se sente o favorito, o protagonista. Tem que ganhar um jogo desse. E aí, empatezinho, mas o Palmeiras tá abrindo vantagem. Quero cumprimentar, Edu, a torcida do Botafogo ontem no Maracanã. Cantou alto, fez barulho. Tava lá? Deu recado dela, em menor número. Você tava lá? Deu recado. Eu acompanhei, eu recebo também informações. Espera um pouquinho. Tudo bem que você apura muito, dá muita informação, mas é só você também. Você tava lá? Espera um pouquinho. Eu recebi o vídeo. Vou atropelar os outros assim também, vai devagar. Eu acompanho demais seu trabalho, respeito e admiro o vosso trabalho. Não é sobre isso. Mas eu respeito. Eu comecei a falar, você tava lá. Tá valendo torcida por televisão? Eles estiveram no Maracanã. Foi bonito. É sommelier de torcida? Não, eles provocaram. Barulho, cantaram, o time representou em campo, né? Esse negócio porque a gente às vezes fala, e eu acho que é scratch, parece que não tem ninguém, quem é o adversário, ninguém futebol, é samba. Eu peço calma. Muito legal, é a maior torcida do Brasil, uma grande instituição como é o Flamengo, mas ele não joga sozinho. Você viu o que a torcida do Botafogo cantou pra do Flamengo? Teatro? Teatro. Ela fez o barulho dela lá. Agora, torcida de teatro. Realizou. Viralizou. Eu tô sentindo, mas só não. Eu quero lembrar o seguinte, que o Flamengo enfrenta geralmente um outro time. Não, e hoje o outro time não concorda com você, olha, eu vou entrar driblando na sua área. O outro time fala o seguinte, não, aqui você não vai driblar, eu vou tirar. Não é pra tirar. Não, tem que tirar. Não, tem um mérito absurdo do Botafogo. Exatamente, bom jogo do Botafogo. O Cuiabano é bom demais. O professor Paulo tá vendo lá na frente, colocou numa segunda linha, tá. Gostou? Tá escrachando pelo lado esquerdo. Chega bem, hein? Tá chegando bem. Tá. Ó, o Botafogo ontem, o Rossi. Então, pra você, Botafogo, assim, igual eu faço com a Duda e com a Manu, Você viu o começo do jogo? assim ou assim? João também evitou derrota. Botafogo, assim, assim, assim. Ele sempre esquece do bom momento do Flamengo no jogo. Não, pelo contrário, eu tô aqui pra alertá-los muitas vezes que alguém... Você persegue o Flamengo, rapaz? Não, muito pelo contrário. Todo mundo fala ele razão. Ele não quer refletir o que aconteceu. Não. Eu sempre gosto de lembrar que tem um adversário que enfrenta o Flamengo. Geralmente inferior ao Flamengo, com menos dinheiro que o Flamengo. Botafogo é bom time. Muito bom time, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas com jogadores piores. Agora, esses times podem fazer frente ao Flamengo. Sabe quem não tava bem ontem? Um jogo, outro, claro que podem. Quem não tava bem ontem? Quem? O espetáculo. Grande clássico, mas aí fulano não pode jogar, o Beltrano não pode jogar, o outro tá cansado, o Flamengo descansou. Há elencos que são caros para substituir esses atletas. Sim, senhor. Você está invertendo a lógica. O calendário deveria privilegiar os grandes jogos do campeonato, os grandes clássicos. Mas espera aí. Sabe quanto o Flamengo jogou? Quanto o Flamengo jogou semana passada? Você sabe que você faltou no dia seguinte. Que horas? À noite. 21h30 começou. O Vogan transmitiu e radiou aqui. Conta comigo. 24 horas sexta-noite? Sim. 48 horas sábado à noite, não deu 72 horas. Os times estão sempre jogando no prazo mínimo. Mas todo mundo está passando por isso, não estou dizendo que é bom. Mas eu estou falando do futebol, do clássico, não estou falando do Flamengo, não, estou falando do todo. Você acha isso legal? Quero sua opinião sobre isso. Não, eu acho que é ruim. É ruim, cara. Não é o calendário ideal, não é a situação ideal, mas todo mundo sabe. Mas eu estou falando que é para todo mundo. Assina, todo mundo concorda. E se o Flamengo está com essa dificuldade com esse elenco que tem, imagine se o Juventude passasse por isso, imagine se o Vitória passasse por isso. Vamos devagar. Fala pra ele, eu posso passar assim. Fala, eu posso falar. Eu não posso falar do campeonato. Você sabe que a exceção do Santos... Não, os espetáculos descansam muito também no campeonato. Eu queria uma pipoca. Eu peço calma a vocês dois. Não, eu não consigo mais ficar sentado do senhor. Vocês não vão deixar. O que eu estou querendo alertar aqui, que ontem, o adversário do Flamengo, que é o grande Botafogo, o Bate Barbosa não joga. Segundo tempo. Não, isso aí tudo bem. Você não vai falar do Alberto? O Botafogo vem bem. Dois. E na boa sequência. O Botafogo vem subindo. O Flamengo também vem na boa sequência. Só ficar de 0-0 que as coisas estão erradas. Os arbitrados querem vender isso. Eu peço calma. Aí você não tem de um lado o Gerson, Arrascaeta, do outro você não tem o Arthur, Barbosa embaixo do vó. E ele acha que é um barato. Não, porque o calendário é assim pra todo mundo. É ruim pra todo mundo, então tá bom na visão do Prats. Não. Muito bom sua régua crítica. Não, você quer fazer rir? De vez em quando. Você quer fazer rir, tem que fazer rir. Vamos lá. Ó o Ney Soares. Esses caras odeiam o Flamengo. O Prats, principalmente. Por que você acha que ficou tão marcado com relação ao Flamengo que você tem? Ele só critica. Ao contrário, eu tento sempre alertar que tem um adversário do Flamengo. E às vezes, no afã da empolgação, do assodamento, eu vejo que o adversário é ignorado. O Edésio escreveu aqui, Pedro Ivo Almeida é um grande profissional.
do jornalismo legal aqui, ó. Tá, escreveu mesmo. E vocês sabem que muita gente está escrevendo... Ih, fala mais Não, com a ele boca do que com a escreveu boca, Pia e o cara. Vascão, ele escreveu assim. 3-0 fora o baile. Já nós vamos comentar isso, Não, mas mas você antes fala de 3 chamar a o 0 para o vídeo... baile do Flamengo. Calma, tá soldado. Não é assim. Aí o Vasco O você Prato quer fazer... seria Beleza, seletivo as coisas piada que ele do vai Vasco falar, por quê? né, Prato? Ó, eu peço calma. É. Não tem piada aqui, não. É, claro, 3-0 E, ó, fora o baile. E jogou Acabou muito de bem. começar o trabalho, tem nem uma Sim, semana mas eu de analisei trabalho. o jogo, não falei que vai ser sempre assim. Quando eu analiso o Falei jogo, sobre um quando eu jogo. analiso o Eu jogo, peço você me calma, pede vocês analisar o jogo do ficam Flamengo. Ah, Pedro. Vou brigar aqui toda hora. Eu vou mudar vocês de lugares. E outra coisa, vem pra tem cá. muita gente falando aqui. Não, tem do que ser senhor coerente, eu sou incoerente no programa. O semblante o Tati não é do nosso querido Manda pra Antônio cá. Cavalcante. João Canabrava. Cara, esse Prates, ele tem problema. Eu sou flamenguista desde quando eu me entendi de vida. Eu não tenho nenhum time assim que eu tenho raiva, eu tenho ódio ou que eu sou pessimista. Nem o Vasco, eu procuro ser sempre coerente, né? Eu gosto de ver o futebol. Na realidade, eu gosto do futebol. O torcer pro Flamengo é um complemento. Mas quando se trata do Flamengo, eu acho que o Flamengo causou algo com ele, um trauma, eu não sei. Ele é sempre do contra, ou é um papel bem feito que ele tem aí no programa, porque, cara, é impressionante. Ele não tem nada pra falar quando o Flamengo vai bem, e quando vai, ele sempre dá uma ranzinza, né? Vamos dizer assim. E quando perde, parabéns pelo papel que ele faz. Tá de bom tamanho e tá gerando muito engajamento com isso. Mas, falando sério, o Flamengo, sobre questão de poupar, ele tem que poupar bastante mesmo. Tem que poupar, eu já tinha falado aqui também, que contra o Botafogo da Paraíba tem que poupar uma porrada de gente, porque é um time que é pequeno, de pouca expressão, sim, da terceira divisão, mas quando chegar no Maracanã e o Maracanã lotado, eles vão sentir, cara, se mete aquela molecada, mete tudo ali na frente, Lohan, Ola, seu Ian, Joshua, tem o João Vitor atrás também, põe o Everton Araújo, quem mais? Agora, o único que eu não sei, cara, eu tenho algum problema, cara, o cara que não rende, não performance é aquele... O Matheus Gonçalves entrou ontem e, cara, não produziu nada. A hora que os caras têm que chamar a atenção, criar uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz, pô, esse cara tá jogando, vou ter que pôr ele como titular no lugar de quem eu tiro. Não deixa nada de bom, não performance, eu não sei. Mas então, falando do jogaço que vai ser domingo que vem, Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque, a gente tem que ir pra cima completo pra gente tirar 3 pontos lá. Se a gente tirar um, beleza, mas a gente tem que... um não tem como, né? A gente ir lá buscar um, a gente vai manter a diferença de 4, mas a gente tem que ir pra tirar 3. A verdade é essa. Tem que ir com o time completo. Pulgar. De La Cruz, eu tomara que não sentiu nada. Eu não vi nada até agora no momento sobre aquela lesão dele de ontem. Foi só... pancada mesmo, que não tenha consequência. Não vi nada sobre isso, mas tomara que seja assim. E aí vai voltar com o Gerson, porque o Gerson tá bem, só era suspenso pelo cartão vermelho. A Arrascaeta tava se poupando, ele vem agora, porque vai ser um jogaço domingo. E a gente tá aí na expectativa, vamos ver como é que vai se sair tudo isso aí. Vamos curtir aqui a preparação no decorrer da semana sobre isso aí. Mas a gente não pode pular o Botafogo da Paraíba também, né? Tem que também não pode menosprezar, porque por mais que tá 1-0 pra gente, mas vamos tratar sério pra não passar como passou com o Central Córdoba, é a verdade. É assim. E falando do jogo de ontem, o jogo de ontem deixou a desejar pra todos, né? Muitos desfalques em ambos os times, tanto no Flamengo como no Botafogo, e ficou muito pesado. Em alguns programas, um fala que o Flamengo jogou melhor, outros falam que o Botafogo jogou melhor. Eu acho que o Botafogo jogou melhor por estar jogando fora de casa, e também, como o Ivo falou e o Felipe Luiz falou também, eles descansaram um dia a mais, né? Porque a gente jogou quinta-feira à noite, 9h30. 9h30 na sexta, com 24 horas, 9h30 no sábado, 48 horas. E o jogo foi 6h30. Não tinha 70 horas de descanso.
E aí ia ficar pesado. Por isso que o Arrascaeta não entrou. Aí era a hora de entrar com a molecada. É verdade, é isso. Mas vamos pensar positivo. Vamos dar força pro Felipe, porque não vai mudar o calendário sempre foi assim e vai continuar assim, porque o que eles menos querem fazer é mudar algo na CBF. O Ronaldo deu a opinião dele lá sobre o novo presidente, né? Tudo farinha do mesmo saco, mas enfim, o vídeo é isso aí. Diz aí o que você achou. Já se inscreva no canal SR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações e chega dando like para ajudar a gente, porque eu tô aqui no corre todos os dias e vamos junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra. Compartilha com a geral. Comenta aí. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.